Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém? Eu quero chamar a sua atenção para a leitura que nós vamos fazer na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. São 2 versículos apenas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Mais uma vez, nós queremos dar boas-vindas a todos os visitantes, dizer que é uma honra para nós tê-lo aqui nessa noite. Atente os seus ouvidos para aquilo que Deus quer falar conosco. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23, diz assim: Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para os gregos. Só até aí. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua presença aqui no nosso meio. Obrigado, Deus, pelo privilégio, Deus, de nos ajuntar como igreja, de poder, Senhor, te adorar, poder ouvir a tua voz, poder ter comunhão uns com os outros. Pai, o desejo do nosso coração é que o Senhor, acima de todas as coisas, seja glorificado, Pai, e que o Senhor venha fazer aqui somente aquilo que tu quiseres, Deus, porque tu és soberano, tu és um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus, ajuda-nos, Deus, na nossa fraqueza, na nossa pequenez, Deus, mas estabelece a tua grandeza, Pai, porque tu és o Deus que nós servimos e amamos, Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Bem, o apóstolo Paulo, ele está vivendo num contexto onde muitas pessoas estão querendo fazer a sua própria vontade. Os judeus, eles estão pedindo sinais, os gregos, sabedoria, e não é diferente nos nossos dias. Nós vivemos dias de sincretismo religioso, onde existem muitas crenças, onde cada um crê de uma maneira, onde existem ajuntamentos que promovem crenças diversas. E nessa noite, usando esse texto, eu quero destacar 3 coisas aqui muito importantes para nós, que vai nos levar a algumas lições. Primeiro, os judeus pedem sinais miraculosos. Bem, os judeus, eles queriam ver sinais de um Messias poderoso, de alguém que viria governar, de assentar no trono e fazer com que Israel não mais se submetesse aos romanos, mas que fosse o contrário. Os romanos viessem a se submeter ao Messias poderoso. Então, muitos judeus, eles não aceitaram Jesus como o Messias, como quem dizia que era o Messias. Eles viam apenas um mero homem, um judeu frágil, um judeu que não tinha muito para dar. Então nós vemos aqui que os judeus, eles viam Jesus como um perdedor, como alguém que não dava para aceitar. A derrota da cruz, a vergonha da cruz, era escândalo para um judeu. Era não, é ainda para muitos que não reconhecem Jesus como Salvador, como Messias, como ungido de Deus. Então, a cruz, para um judeu, era algo intolerável. A cruz era o lugar para o pior dos bandidos. A crucificação de alguém era mostrando que aquela pessoa não tinha qualificação alguma. E Jesus, ele morre em uma cruz. Olha,
eu vejo aqui que os judeus, eles eram muito religiosos, eles eram muito voltados para a sua religião, para as suas leis. Ricardo deu uma aula aqui hoje de manhã, né? O Ricardo sempre fala muito bem da questão judaica, ele entende muito bem, é muito bom poder ouvi-lo falar da nação judaica, dos judeus, do povo escolhido por Deus, mas nós vemos que eles eram muito apegados a crenças, a crendices, como é nos nossos dias. Existem muitos religiosos, existem muitas coisas acontecendo em ajuntamentos que pessoas estão buscando apenas os sinais, apenas os milagres. Então eu vejo aqui que muitas vezes na nossa vida nós corremos atrás de sinais, queremos ver milagres. Eu lembro-me no ano de 2000, quando nós fomos a um retiro em Betânia, veio um pastor baixinho, Ismael, da cidade de Botelhos, Minas Gerais, pregar para a gente. Nós, os jovens, nós fomos em busca de fogo, de poder, sabe, de sinais. Queríamos ser cheios do poder de Deus, queríamos fogo. Mas naquele retiro, nós tivemos um banho de água, água da palavra, água que é o poder de Deus para alcançar as nossas vidas, para transformar o nosso ser. E aquele pastor gago, um pastor gago, ele disse tantas coisas naquele retiro que já se passaram 15 anos, mas até hoje martelam às vezes na minha memória. Coisas assim, do tipo dessa que eu vou dizer essa frase. Ele disse naquele retiro: do que adianta você subir o monte para orar, se você desce o mesmo crápula, o mesmo pai de família que não honra sua esposa, que adultera? Cara, olha, ele disse coisas que, sabe, chacoalhou a gente queria sinais, e ele veio com palavra. Do que adianta você subir ao monte e ver pauzinho aceso, se a tua vida vive em trevas? Do que adianta você vir à frente e cair aqui, e levantar o mesmo homem, a mesma mulher? Ele diz assim: se você vier à frente e for para cair, para você ser uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, vem para frente que eu vou te passar a rasteira. Ele disse isso naquele retiro. Sabe, do que adianta ver milagres? Do que adianta ver pessoas sendo curadas, se depois muitos serão jogados no lago de fogo? Os judeus buscavam sinais, eles estavam querendo milagres, eles queriam ver para crer. Entenda uma coisa, nós precisamos crer sem ver. Essa questão de sinais é muito complicado. A Bíblia diz, Mateus 24, ela diz assim: porque surgirão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e eles farão sinais e prodígio, que enganarão a muitos, se possível fora, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Então, olha, hoje nós vemos muitas pessoas correndo atrás de visões, atrás de sinais, atrás de milagres, mas ao colocar o foco nos milagres, nós ficamos vulneráveis ao engano, e é por isso que existe tantos enganadores hoje. E o duro de se ver é que existe muitos que estão defendendo esses enganadores, esses picaretas do Evangelho. Eles produzem sinais, eles produzem milagres, eles expulsam demônios em nome de Jesus, eles curam em nome de Jesus, mas um dia Jesus dirá a eles: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos.
porque fazem em nome de Jesus, mas não conhecem Jesus. Não sabem o que é viver na presença de um Deus santo. Perderam o temor. Quantas coisas nós temos visto na caminhada cristã? Gente colocando pauzinho na barriga de outros e esfregando com óleo, e depois dizendo que arrancou o câncer daquela pessoa. Eu vi isso já. Eu já vi um picareta desse. Eu não sei como esse camarada aí até hoje ainda está pregando o evangelho. Eu não sei como alguém pode dar crédito para alguém assim. Uma outra coisa, nós vemos pastores prometendo ouro na mão das pessoas. Não vai muito longe não, é aqui um Moarama. E se você, por acaso, você pastor, que está me ouvindo, na verdade é bispo, se você acessar a internet e ver eu pregando isso aqui, sabe, se converta. Essa é a minha resposta para você. Parem de enganar as pessoas. Olha, Martinho Lutero disse assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras Sagradas deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Muitos querem os milagres, rejeitam a cruz. Querem milagres, mas rejeitam a verdade do Evangelho. Jesus, certa vez, operou um milagre. Capítulo de João 6, versículo 14. Quando Jesus acaba de fazer um milagre, os seus discípulos dizem: este é verdadeiramente profeta, o Messias que devia vir ao mundo. Mas Jesus continua pregando e começa a falar a verdade logo depois do milagre. E ele é rejeitado. E o texto diz, João 6,64: desde então muitos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha só, os mesmos que disseram que ele era o Messias, que ele era profeta, o rejeitaram. Isso acontece muito nos nossos dias, sabe, na nossa geração, no nosso tempo. Jesus diz, certa vez: vocês me buscam por causa dos milagres, vocês me buscam por causa do pão, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu creio que Deus faz milagres, eu creio nos milagres de Deus, eu creio em sinais e maravilhas, eu creio que Deus pode fazer tudo aquilo que Ele quer fazer. Mas entenda uma coisa: coloque os seus olhos no Deus da palavra. Tire os seus olhos desses enganadores da televisão que pregam o evangelho da marcha ré. É duro dizer isso, mas nós estamos vivendo dias em que muitos estão enganando. Porque para analisar, muitos sinais e maravilhas são operados com, sabe, por vontade do inimigo, do diabo. O diabo não importa se a pessoa está numa cadeira de roda e se ela levanta e sai andando, desde que a cruz não sirva para ela, desde que a mensagem da cruz esteja obscura aos seus olhos, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, e os milagres é uma maneira de cegar as pessoas, porque quando as pessoas veem um milagre, eu conheço gente que foi curado, sabe, que foi curada, e ao invés de buscar a Deus de verdade, estão afundados numa religião, e estão longe de Deus, nessa religião. Então entenda uma coisa: nós vivemos dias difíceis, dias em que o ter superou o ser. O egoísmo é uma marca registrada da nossa geração. Porém, entenda uma coisa:
Os homens estão buscando um evangelho que satisfaçam a si mesmos. Mas nós devemos entender que o evangelho é do reino de Deus. Não é para satisfazer a mim ou a você. O que você tem buscado? Qual tem sido a tua motivação em estar aqui ouvindo a palavra? O que tem percorrido o seu ser? Muitas vezes nós vemos, e aqui eu vou falar algo que o Juliano Som, do Livros para Adorar, disse, que eu achei muito 10. Ele disse assim, por isso que nós vemos tantas campanhas, 7 passos para alcançar a bênção, 7 noites de milagres, 40 dias de jejum da vitória, 5 maneiras de ser próspero, 12 maneiras para você fazer com que Deus faça aquilo que você quer que Ele faça. Juliano Som disse isso. Mas olha, quantos já foram à campanha que dizia assim, campanha do negue-se a si mesmo, campanha dos 3 passos para morrer, campanha das 7 maneiras de amar o meu próximo, campanha de nunca mais falar mal da vida dos outros. Você já foi a alguma campanha dessas? Não, nunca foi. Por que não? Ora, porque isso não é importante, porque isso não me traz benefícios, porque o que importa é a minha saúde, é o meu carro, os meus bens, o meu tesouro, o meu reino. Por isso, muitos querem sinais miraculosos, mas não querem o evangelho. Continuando. Isso é o que os judeus pedem sinais, não é diferente de hoje. Gente prometendo cura, prometendo bênção. O que nós buscamos? Reflita. Deus ou os benefícios de Deus? O que nós temos buscado? Eu pergunto para você. Continuando. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto. Diz, os gregos procuram sabedoria. Olha só, é uma outra classe de pessoas, os gentios, os gregos. Os gregos eram vistos como eloquentes, muitos tinham respostas para as coisas dessa vida. Sua filosofia enchia de orgulho e admiração o povo de Corinto. Muitos paravam para ouvir as filosofias dos filósofos nas praças. Não é à toa que a língua grega deu uma enorme contribuição para o que nós temos hoje. Os gregos eram muito inteligentes. Era costume em Corinto haver competição de filósofos nas praças. E muitos iam para assistir, para ver a eloquência deles. E muitos desses que gostavam dessa competição, eles se convertiam e então vinham para a igreja e queriam trazer a mesma filosofia para dentro da igreja e começavam a dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Divisão na igreja, competição na igreja. Entenda uma coisa, nós não estamos aqui para competir. Não é, eu já disse isso aqui, não é quem prega melhor, quem ora melhor, quem canta mais bonito. Todos nós temos uma parte no corpo de Cristo. Temos uma função. Então, o foco aqui não é o homem. O foco é Cristo. O culto deve ser sempre para Ele. Eu já disse isso várias vezes. Porque olha, nós nos alegramos quando nós vemos Deus ser exaltado.
É ou não é verdade? Alegra o teu coração ver Deus sendo glorificado? Agora, alegra o teu coração ver o homem sendo exaltado? Vendo o homem querendo um lugar de destaque, querendo fama, querendo holofotes nele? Nós vivemos uma geração de evangélicos que querem fama, querem o palco, não querem negar a si mesmos, querem vitória, querem ser cabeça e não cauda. Então aqui nós vemos, sabe, que Deus, Ele sim deve ser glorificado. Então o problema aqui não é ter conhecimento. Entenda uma coisa: o problema está em não aceitar as coisas do jeito de Deus e tentar explicar o mundo com base na arrogância e presunção humana. Outra coisa, o problema também não é a filosofia em si, mas porque a filosofia, só para abrir um parênteses aqui, a filosofia aliada à grandeza de Deus, ela toma uma outra proporção. Eu particularmente gosto de filosofia. Existe um livro do Augusto Cury chamado O Futuro da Humanidade. Se você puder, compre e leia, você não se arrependerá. Muito bom livro. E vai falar de muita filosofia. Filosofia que vai exaltar a Deus. Porque tem um monte de filósofo ateu. Um monte de filósofo que nunca entenderam quem é Deus, quem é o Senhor supremo e soberano. Mas tem muitos que se renderam dizendo: Ele é Deus. Crer também é pensar. Sabe, diz: penso, logo existo. Creio, logo existo para sempre. Para sempre. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está contra a arrogância humana, contra a filosofia humana, contra homens que queriam se engrandecer e não queriam entender o evangelho. Então, o apóstolo Paulo, só para que você entenda, era um homem culto. Paulo era um homem sábio. Paulo, ele não estava dizendo contra o conhecimento, mas contra, igual eu disse, a arrogância de muitos. A Bíblia diz para nós crescermos na graça e no conhecimento. Não há problema nenhum com conhecimento. O problema é você fazer do conhecimento algo que te leve para longe de Deus. Aí é problema. Mas se faz te levar para perto de Deus, é benéfico. Tem que conhecer. A cada dia prossigamos e conheçamos o nosso Deus. Eu acho bacana o lema da Jocum, que diz: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Bacana o lema. Então, Paulo diz assim, Deus dizendo: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Eu encontrei um texto na internet que eu achei muito bacana, de como um ímpio, de como alguém que não nasceu de novo, do homem natural, vê a questão da salvação. E é uma ilustração de um vendedor. Eu achei bastante bacana, quero compartilhar com vocês. Porque no mundo dos negócios, quando nós vemos um lojista querendo vender seu produto, ele coloca o produto numa vitrine bonita. Ele coloca o produto na melhor embalagem que ele tem. Ele contrata uma equipe de vendedores ótimos. E ele então faz esses vendedores ir a campo para poder vender o seu produto. E muitas vezes essa venda é eficaz. Mas parece que Deus não é um bom negociante. Olha só. Deus pegou o seu produto
e o colocou na pior embalagem possível, uma embalagem horrível, chamada Cruz do Calvário. Expôs seu produto diante de pessoas que não davam o mínimo valor a ele. Deixou que essas pessoas amassassem, apertasse, batesse, ferisse e destruísse o seu produto. Depois Deus pegou esse produto e restaurou, e o mostrou restaurado para poucas pessoas. Depois guardou o produto para si novamente, e incumbiu vendedores despreparados, incompetentes, para venderem o seu produto. E ainda com um agravante, eles não teriam o produto para oferecer. Imagine, para mostrar, os compradores deveriam crer na palavra do lojista, que ninguém consegue ver. Olha só os agravantes. Confiando que receberia mercadoria num futuro indeterminado. Deus não é um bom negociante. E são loucos aqueles que compram o produto que ele oferece. É isso que se passa na mente do homem natural, muitas vezes. E ele pensa muitas vezes nisso. Eu pensava assim, sabe? Eu pensava, muitas vezes, na loucura de que era o Evangelho. Mas na loucura, de loucura mesmo. Certa vez, isso já foi há mais de 20 anos atrás, certa vez eu com alguns amigos e meus irmãos, nós pegamos alguns litros de uísque e fomos para a praça, num domingo, à noite, e nós estávamos ali bebendo muito, levamos uísque, levamos vodka, levamos um monte de garrafa para a praça do Chetaço. E por volta das 9h30, mais ou menos, acabou o culto na igreja, ali próximo. E os crentes começaram a sair da igreja. E eu olhei para os meus irmãos e para os meus amigos e eu disse assim: coitado desses crentes. Eles não bebem, eles não fumam. Coitado deles, eles não vivem. Eu não sabia que eles é que viviam a verdadeira vida. Porque Jesus disse que quem amar a sua vida nesse mundo, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus, esse achará. E um dia então, Deus abriu os meus olhos, e Deus me alcançou com a sua salvação. E então eu pude ver o Evangelho com outros olhos e entender que ele é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus. Como você vê o Evangelho? Qual tem sido a sua reação às ministrações do Evangelho? Como é que você tem vivido? Como tem sido a sua vida? Que lugar Deus ocupa na sua vida? Salvação é algo impossível aos homens, mas é possível a Deus. Deus ainda salva pecadores, e glória a Ele por isso. Continuando. Os gregos questionavam: como pode um Deus morrer? Como pode um Deus dar vida para as suas criaturas? Isso é loucura, morrer no lugar de suas criaturas. É loucura para eles, para nós não. Para quem sabe da mensagem da cruz, do Evangelho de Jesus, isso é sabedoria. Continuando. Terceira coisa que eu quero destacar aqui. A terceira coisa é:
que a salvação, que o Evangelho, não é do meu jeito, não é do teu jeito, não é do jeito dos gregos, nem do jeito dos judeus, mas é do jeito de Deus. Olha só o que o Paulo fala. E por ser do jeito de Deus, Paulo diz: por isso pregamos a Cristo crucificado. A salvação é do jeito de Deus. Deus é soberano. Nós devemos reconhecer isso e nos submeter a Ele. Deus escolheu nos salvar pela loucura da cruz, da pregação do Evangelho. Deus escolheu tanto o fim como os meios da nossa salvação. Isso acaba com o orgulho humano. Isso vem mostrar para mim e para você que nós não temos méritos. Não há méritos em nós. A salvação vem do Senhor. Deus é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus é quem abre os nossos olhos. Deus é quem abre o nosso coração. Deus é quem nos escolhe, é quem nos chama, é quem nos alcança para a glória dele. Então, Jesus, Ele deixou a sua glória e Ele veio a esse mundo morrer por pecadores, por pessoas de toda tribo, língua e nação. Deus comprou para si povos de toda tribo, língua e nação. Apocalipse 5:9. E nós estamos aqui num culto de missões, onde nós devemos entender que a salvação vem de um Deus amoroso, de um Deus que ama pecadores. Olha só, a loucura da cruz é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo diz: irmãos, pensem no que vocês eram quando chamados. Poucos eram sábios, poucos eram poderosos, poucos eram nobres. Olha só, por que Deus não chamou os sábios? Por que Deus não chamou os poderosos? Por que Deus não chamou os nobres? Às vezes nós questionamos isso. Às vezes eu falava assim para Deus: Deus, por que o Senhor não salva o Roberto Carlos? Apesar que o Roberto Carlos diz, né, fala, igual o Juliano disse uma vez aqui, né, que ele diz Jesus Salvador, né? Nós não sabemos, né, a profundidade do que Deus faz na vida de uma pessoa. Deus tem seus meios. Deus sabe. Eu e você, nós temos que anunciar a mensagem do Evangelho. Deixa Deus fazer o resto. Então, é claro que Deus salva quem Ele quer. Não está na minha mão, não está na sua mão, está nas mãos de Deus. E nós somos anunciadores da mensagem do Evangelho, e Deus alcança. Missionários, missões, não é apenas enviar missionários para os países. Não. Missões é enviar a mensagem do Evangelho para as nações. Porque se os missionários forem e não anunciar a mensagem, foram em vão. É igual um jovem uma vez perguntou para o pastor Paul Washer. Ele disse assim: pastor, eu quero dar a minha vida pelo Peru. Aí o pastor disse para ele: mas quanto você sabe da verdade do Evangelho? Não, eu nunca me parei para analisar isso não, pastor, mas eu quero dar a minha vida pelo Peru. Mas quanto você sabe do amor de Deus? Não, eu estou caminhando ainda, mas eu quero dar a minha vida pelo Peru. E aí, aquele pastor disse para esse jovem: Deus não precisa que você dê a sua vida pelo Peru. Deus já deu a vida do filho dele pelos peruanos. Ele quer que você vá lá e diga que Jesus morreu por eles, que Deus já deu a vida de Jesus por eles. Isso é missões, isso são as missões. Então,
Olha, tudo o que precisava ser feito, Deus já fez na cruz do Calvário. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são. Por isso, o apóstolo Paulo diz: vocês não são de homem algum. Paulo diz: mas vós sois dele, de Deus, em Jesus Cristo, e é por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Deus fez justiça. Deus é justo e Deus nos justificou. Santidade, Deus é santo e Deus nos santificou. E Deus tem nos separado. E nós estamos a cada dia caminhando para um processo de santificação, de ser separado para Deus. E Deus, Ele nos redimiu na cruz do Calvário. Ele comprou-nos. Nós somos dele. Então, só para você entender, os maiores sinais que nós temos, se for a pegar a sinais, é uma cruz vazia e um túmulo vazio. Quando os judeus pediam um sinal para Jesus, Jesus disse: ó geração incrédula e pecadora e adúltera, não se dará a vocês um sinal como o sinal de Jonas, porque apontava para a morte e ressurreição de Cristo. Olha só o que Paulo diz: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos poderosos desse mundo conheceu, pois se tivessem conhecido, entendido, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E o versículo 10 diz: mas Deus nos relevou pelo seu Espírito. Quando o pastor Augusto Nicodemos esteve aqui, no Teatro Unipar, e a hora que ele leu esse texto, o que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram no coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Nossa, eu já tinha pregado isso aqui falando da glória. Eu já tinha pregado nesse texto falando de eternidade. Quando ele mostrou que Deus revelou já, pelo Espírito, mostrando que o ímpio, o homem natural, ele não consegue ver, ele não consegue ouvir, não sobe ao coração dele a mensagem do Evangelho, porque necessário é nascer de novo, e aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, no versículo 10 indica que Deus, Ele já preparou para aqueles que o amam, já foi revelado, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O homem natural, ele não consegue entender as coisas do Espírito de Deus, ele não consegue ver, somente se os seus olhos forem abertos. É por isso que o homem natural, o olho não vê, o ouvido não ouve, não sobe ao seu coração o que Deus já preparou para os que o amam. E Deus, Ele revela pelo seu Espírito. Então, os judeus queriam ver, os gregos entender, mas em Cristo crucificado, nós encontramos as duas coisas: o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Esta sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo, que só pode ser compreendida através da revelação do Espírito Santo, do próprio Deus. Ela não pode ser percebida pelo mundo, caso contrário não teriam crucificado Jesus.
O homem natural, ele está morto em seus delitos e pecados, e ele não consegue ter essa revelação, a não ser que Deus abra-lhe os olhos, o entendimento. Então, a obra da salvação, o evangelho que estava oculto, é revelado aos homens por Deus. Mateus 11, 27, eu já estou encerrando. Vou abrir um parênteses aqui antes. Por que Jesus pregava por parábolas? Eu sempre achava que Jesus pregava por parábolas para facilitar o entendimento das pessoas. Verdade. Aí você vai em Mateus, capítulo 13, versículos 9 ao 16, se você quiser marcar aí para você depois olhar na tua casa, Mateus 13, do 9 ao 16, Jesus diz assim, olha, eu prego por parábolas, para que eles vendo, não veem, ouvindo, não ouçam, e com o seu coração não creiam, para que eu os sare e eles se convertam. Cara do céu, parece que é um evangelho ao contrário. Isaías 6,9. Isaías 6,9. Então, para ser salvo, tem que haver diligência, tem que haver busca. E Deus, Ele fala com você a cada dia, igual falava com o apóstolo Paulo, e ele teimava, e ele desobedecia. Até que Jesus fala, Paulo, até quando você vai recalcitrar contra os aguilhões, contra as ferroadas de Deus? E aí vem Jesus, em Mateus 11, 27, porque nós gostamos do versículo 28. No versículo 28, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas no versículo 27, um versículo antes disso aí, diz assim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.